Nesse vídeo, quero falar sobre Aureliano. Para quem não sabe, Aureliano foi muito importante para o Império Romano, talvez ele tenha sido o imperador mais importante, ou, no mínimo, ao nível de Augusto e de Trajano. Para quem não sabe o porquê Aureliano foi tão importante, fique até o final, e descubra como Aureliano salvou o Império Romano de sua maior crise. Não vou me dedicar muito sobre o início da vida dele, pois já fiz um vídeo completo sobre a história dele, vou deixar o link nos comentários. Aureliano é talvez o imperador romano mais subestimado de toda a história, e como general, está no nível de César e Cipião. Pelo menos em minha opinião, se você discorda disso, deixe nos comentários. Eu não digo que ele é subestimado por quem estuda a história, e sim por quem acha que sabe de história, pois a maioria que não estuda algo profundo sobre o Império Romano, geralmente só conhece Júlio César, e a maioria nem sabe quem foi Aureliano, mas, quem estuda a história de Roma, certamente sabe muito bem a história do restaurador do Império Romano. A maior crise da história de Roma começou em 235 d.C., com o assassinato do imperador Alexandre Severo por suas próprias tropas, dando início à famosa crise do terceiro século. Durante o período de 50 anos seguintes, o Império viu as pressões combinadas de invasões bárbaras e migrações para o território romano, guerras civis, rebeliões camponesas e instabilidade política, com vários usurpadores competindo pelo poder. Isso levou ao aviltamento da moeda e ao colapso econômico, com a peste de Cipriano contribuindo para a desordem. As tropas romanas tornaram-se mais dependentes ao longo do tempo da crescente influência dos mercenários bárbaros conhecidos como federados. Os comandantes romanos no campo, embora nominalmente trabalhando para Roma, tornaram-se cada vez mais independentes, lembrando muito a República Romana no primeiro século a.C. Aureliano entrou no exército aos 20 anos, em 234 d.C., um ano antes do estopim da crise. Em 268, o Império havia se dividido em 3 estados concorrentes. O Império Gálico, formado pelas províncias romanas da Gália, Britânia e, brevemente, Hispânia. O Império de Palmira, incluindo as províncias orientais da Síria-Palestina, Egito, e grande parte da Ásia Menor, e, entre eles, o próprio Império Romano centrado na Itália. Aureliano se destacou bastante no serviço militar, e após se destacar como comandante de cavalaria, ele se tornou um membro da comitiva do imperador Galiano. Após a morte de Galiano, Cláudio II o Gótico assumiu o trono. Tanto Galiano, quanto Cláudio Gótico, foram muito importantes também para pôr fim à crise, deixando o império um pouco mais organizado para Aureliano. Durante o reinado de Cláudio, Aureliano foi promovido rapidamente, ele recebeu o comando da cavalaria de elite dálmata, e logo foi promovido a chefe-geral do exército, abaixo apenas do imperador. Cláudio e Aureliano conseguiram uma grande vitória contra os alamanos, derrotando-os na Batalha do Lago Benaco. A partir daí Aureliano, em nome de Cláudio, conseguiu muitas vitórias contra os bárbaros. O império sob Cláudio estava começando a entrar nos eixos, apesar dos impérios rebeldes ainda não terem sido derrotados. No entanto, enquanto Aureliano tinha acabado de derrotar os godos, ele soube da notícia da morte do imperador Cláudio Gótico, que já estava doente. Quintilo, o irmão de Cláudio, assumiu o poder. No entanto, com um ato típico da crise do terceiro século, o exército se recusou a reconhecer o novo imperador, preferindo apoiar um de seus próprios comandantes. Aureliano foi proclamado imperador por volta de maio de 270. Aureliano então derrotou as tropas de Quintilo, e foi oficializado como imperador pelo Senado. Como imperador, ele pretendia restaurar o império, conquistando as províncias rebeldes. As primeiras ações do novo imperador visavam fortalecer sua própria posição em seus territórios. No final de 270, Aureliano fez campanha no norte da Itália contra os vândalos, jutungos e sármatas, expulsando-os do território romano. A autoridade do imperador foi desafiada por vários usurpadores, Septímio, Urbano, Domiciano e a rebelião de Felicíssimo, que tentaram explorar a sensação de insegurança do império e a influência esmagadora dos exércitos na política romana. Aureliano,
Sendo um comandante experiente, estava ciente da importância do exército, e sua propaganda, conhecida através de sua cunhagem, mostra que ele queria o apoio das legiões. Em 271 Aureliano faria uma série de campanhas contra os godos. Apesar de uma derrota inicial, ele recuperou a situação e iniciou uma ofensiva vitoriosa. O imperador levou suas legiões para os Balcãs, onde derrotou os godos além do Danúbio, matando o líder gótico Canabaldo, e assumindo o título de gótico máximo. No entanto, ele decidiu abandonar a província da Dácia, na margem norte exposta do Danúbio, por ser muito difícil e cara de defender. Ele reorganizou uma nova província da Dácia ao sul do Danúbio, dentro da antiga Mésia, chamada Dácia Aureliana. Em 272, Aureliano voltou sua atenção para as províncias orientais perdidas do Império, o Império de Palmira, governado pela rainha Zenóbia da cidade de Palmira. Zenóbia havia criado seu próprio império, abrangendo a Síria, Palestina, Egito e grandes partes da Ásia Menor. A rainha síria cortou os carregamentos de grãos de Roma, e, em questão de semanas, os romanos começaram a ficar sem pão. No início, Aureliano havia sido reconhecido como imperador, enquanto Vabalato, filho de Zenóbia, detinha o título de Rex Imperator, mas Aureliano decidiu invadir as províncias orientais assim que sentiu que seu exército era forte o suficiente. A Ásia Menor foi recuperada facilmente, todas as cidades, exceto Bizâncio e Tiana, renderam-se a ele com pouca resistência. A queda de Tiana se prestou a uma lenda. Aureliano até então havia destruído todas as cidades que lhe resistiam, mas ele poupou Tiana depois de ter uma visão do grande filósofo do século I, Apolônio de Tiana, a quem ele respeitava muito, em um sonho. Apolônio implorou: Aureliano, se queres governar, abstenha-te do sangue dos inocentes. Aureliano, se quiseres vencer, sede misericordiosos. Aureliano poupou Tiana, e valeu a pena. Muitas outras cidades se submeteram a ele ao ver que o imperador não se vingaria delas. Dentro de 6 meses, seus exércitos estavam às portas de Palmira, que se rendeu quando Zenóbia tentou fugir para o Império Sassânida. Logo depois, Zenóbia e seu filho foram capturados e obrigados a andar pelas ruas de Roma em seu triunfo. Com os armazéns de grãos novamente enviados para Roma, os soldados de Aureliano distribuíram pão gratuito aos cidadãos da cidade, e o imperador foi saudado como herói por seus súditos. Depois de um breve confronto com os persas e outro no Egito contra o usurpador Firmo, Aureliano foi obrigado a retornar a Palmira em 273, quando a cidade se rebelou mais uma vez. Desta vez, Aureliano permitiu que seus soldados saqueassem a cidade, e Palmira nunca se recuperou. Mais honrarias vieram em seu caminho. Ele agora era conhecido como Particus Maximus, e restaurador do Oriente. A rica província do Egito também foi recuperada por Aureliano. O bairro real em Alexandria foi queimado. Esta seção da cidade continha a Biblioteca de Alexandria, embora a extensão da biblioteca sobrevivente no tempo de Aureliano seja incerta. Em 274, o imperador vitorioso voltou sua atenção para o ocidente e para o Império Gálico, que já havia sido reduzido em tamanho por Cláudio Gótico. Aureliano venceu esta campanha em grande parte através da diplomacia. O imperador gaulês, Tétrico, estava disposto a abandonar seu trono e permitir que a Gália e a Grã-Bretanha retornassem ao império, mas não pôde submeter-se abertamente a Aureliano. Em vez disso, os dois parecem ter conspirado para que, quando os exércitos se encontraram na Batalha de Chalons, Tétrico simplesmente desertou para o acampamento romano e Aureliano derrotou facilmente o exército gaulês que o enfrentava. Aureliano retornou a Roma e ganhou seu último título honorífico do Senado: Restitutor Orbis, ou Restaurador do Mundo. Este título foi assumido pela primeira vez por Aureliano no final do verão de 272, e tinha sido carregado anteriormente por Valeriano e Galiano. Em apenas 4 anos, Aureliano derrotou os bárbaros que ameaçavam Roma, acabou com os 2 impérios rebeldes, unificando todo o Império Romano novamente, além de ter estabilizado a economia, que antes dele estava em ruínas. O espírito inquieto de Aureliano não resistiu por muito tempo a uma vida de nação na cidade.
No final de 274, ele começou uma expedição contra os persas, parando na Trácia pelo caminho. Enquanto estava em marcha entre Heracléia e Bizâncio, no início do ano seguinte, ele foi assassinado através da traição de seu secretário Eros, que, a fim de escapar da descoberta de suas próprias irregularidades, incitou certos oficiais contra o imperador, mostrando-lhes uma lista forjada, na qual seus nomes apareciam como marcados para a morte. Ali chegou o fim da vida do grande general romano. Aureliano merecia bem o título de restaurador do império, e é preciso lembrar que viveu numa época em que a severidade era absolutamente necessária. Era um grande soldado e muito rígido, sendo um ótimo disciplinador. Em circunstâncias mais favoráveis, ele teria sido um grande administrador. Aureliano simplesmente acabou com a maior ameaça a Roma desde Aníbal. Ele não teve um governo tão próspero quanto Augusto e Trajano, pois, apesar de ter sido muito importante, reinou apenas por 5 anos. Se ele tivesse tido mais tempo de governo, é bem provável que o império ficaria ainda mais poderoso. O Senado desejava que cada imperador fosse mais sortudo que Augusto e melhor que Trajano, no entanto, eles deveriam adicionar também, que cada imperador fosse tão disciplinado quanto Aureliano. E você, acha que Aureliano pode ser comparado aos melhores imperadores de Roma? E também pode ser comparado aos melhores generais? Deixem nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.